Oi, pessoal! Vamos apresentar aqui a solução de alguns exercícios iniciais sobre sistemas lineares. Ao iniciarmos o estudo de sistemas lineares, é importante identificarmos como ele é formado e o que é uma solução desse sistema. Nos exercícios que iremos resolver aqui, vamos abordar então essas ideias. Vamos começar trabalhando com as equações, que são expressões matemáticas, como estas aqui apresentadas, que envolvem uma igualdade. Vamos identificar quais são suas variáveis e seus coeficientes e então classificá-las em linear ou não linear. Dada a equação 4x mais 3y menos 2e igual a zero, observamos que as variáveis são x, y e z. Assim, a equação possui três variáveis. Cada uma dessas variáveis está multiplicada por um número real, que chamamos de coeficiente e denotamos por A minúsculo. Para identificar que o número 4 é o coeficiente da primeira variável, que é o x, usamos o índice 1. Então, escrevemos A1 igual a 4. Assim, A2 igual a 3 significa que o coeficiente da segunda variável, o número que multiplica y, é o 3. Como menos 2 é o coeficiente da terceira variável, escrevemos A3 igual a menos 2. O termo independente é um número real que fica no membro direito da equação. Nesse caso é zero, então escrevemos b igual a zero. Para classificar em linear ou não linear, olhamos para cada termo da equação. Cada um deles deve ser formado apenas por um coeficiente e uma variável. Cada variável deve ter expoente 1. Como esses três termos da equação têm essa propriedade, dizemos então que a equação é linear. Nessa segunda equação, temos as variáveis x, y e w. É uma equação com três variáveis. Já de início, observamos que há uma diferença entre essa equação e a do exercício anterior. Notem que há esse termo 2xy, onde aparecem duas variáveis x e y no mesmo termo. Na equação anterior, cada termo era formado por apenas um número e uma variável. Esse termo 2xy é chamado de termo misto, e equações desse tipo não são equações lineares. Não serão, então, equações que irão compor os sistemas que iremos estudar. Nessa outra equação, temos duas variáveis, x e y. Essa não é uma equação linear, pois ao observarmos os expoentes das variáveis, notamos que x encontra-se numa raiz quadrada. Isso significa que tem expoente fracionário, pois raiz quadrada de x pode ser escrito como x elevado a 1/2. Então, o seu expoente é diferente de 1, o que torna a equação não linear. Esta outra é uma equação com apenas uma variável, o x. Note que o expoente de x é 2, é diferente de 1, e isso torna a equação não linear. Nessa última equação, temos três variáveis, x1, x2 e x3. O coeficiente da primeira variável é 1, da segunda variável é menos 2 e da terceira é 5. Escrevemos então que A1 igual a 1, A2 igual a menos 2 e A3 igual a 5. Para identificarmos o termo independente, temos que reescrever a equação, deixando-o no membro direito da equação. Assim, obtemos b igual a menos 1. Nessa equação, todas as variáveis têm expoente 1 e não há termos mistos, então é uma equação linear. Ainda trabalhando apenas com uma equação, vamos revisar como verificamos se uma sequência de números é solução de uma equação. Observamos que a equação tem três variáveis, x, y e z.
Então, a solução tem que ser uma sequência com a mesma quantidade de números, ou seja, nesse caso, deve ser uma sequência ordenada com 3 números. É ordenada porque cada número apresentado é o valor de uma das variáveis. O primeiro é o valor da primeira variável x, o segundo é o valor da segunda variável, o y, o terceiro é o valor da terceira variável, a z. O primeiro passo a realizar é então substituir cada variável pelo seu valor correspondente. X pelo número 2, y pelo número 1 e z pelo número menos 3. Ficamos assim com os seguintes cálculos para resolver. Essa última expressão é que nos permite concluir se a sequência que substituímos na equação é ou não solução. Se essa última equação for verdadeira, a sequência é a solução. Aqui obtivemos 0 igual a 1. Isto não é verdade, representa um absurdo em matemática e assim não obtivemos uma igualdade. Concluímos então que essa sequência ordenada 2, 1, menos 3 não é a solução da equação. Com essas ideias sobre equações lineares, estamos preparados então para trabalhar com sistemas lineares, conjuntos que envolvem várias equações lineares com as mesmas variáveis. Neste exercício, vamos observar que o balanceamento de equações químicas resulta no estudo de um sistema linear. Vamos então escrever esse sistema linear, identificar a ordem, o número de variáveis, de equações e quem são os coeficientes e termos independentes. O problema nos diz que para balancear a equação, precisamos determinar as quantidades x, y e z, de modo que o número de átomos de hidrogênio seja o mesmo nos dois membros da equação, e também que o número de átomos de oxigênio seja o mesmo nos dois membros da equação. Com esta informação, montaremos as equações do sistema linear. Comecemos pelos átomos de hidrogênio. Aqui há 2 átomos de hidrogênio multiplicados por x. Isto dá o termo 2x. No outro lado, temos 2 átomos de hidrogênio multiplicados por z. Isto dá o termo 2z. Como eles devem ser iguais, escrevemos 2x igual a 2z. Agora olhemos para o oxigênio. No lado esquerdo, temos 2 átomos de oxigênio multiplicados por x. No lado direito, temos um átomo de oxigênio multiplicado por z. Como esses termos devem ser iguais, escrevemos 2y igual a z. Essas são, então, as duas equações do sistema. Escrevemos, então, as equações resultantes do balanceamento. Para melhor identificarmos os coeficientes e os termos independentes das equações, podemos reescrevê-las de forma que os termos com as variáveis fiquem todos no lado esquerdo da igualdade. Elas formam um sistema linear, pois todas as variáveis x, y e z têm expoente 1. Não há termos mistos e a variável z é comum nas duas equações. Nesse sistema, temos 2 equações e 3 variáveis, então é um sistema de ordem 2 por 3 e com 6 coeficientes. Esses 6 coeficientes são identificados, cada um usando 2 índices. O primeiro para indicar a linha ou equação que pertence e o outro para indicar a variável. Ficamos então com os seguintes coeficientes. A11 igual a 2, que significa que o coeficiente da primeira equação e da primeira variável é 2. A12 igual a 0, que significa que o coeficiente da primeira equação e da segunda variável é 0. A13, coeficiente da primeira equação e terceira variável é menos 2. E o termo independente
da primeira equação é o zero, então escrevemos b igual a zero. Da mesma forma, os coeficientes da segunda equação, que são na segunda linha, começarão todos com o índice 2 e terão, respectivamente, o índice 1, 2 e 3 para indicar a variável a que se refere. O termo independente dessa equação também é zero. Nesse último exemplo, vamos abordar como se verifica se uma sequência é ou não solução do sistema linear. Comecemos verificando se a sequência ordenada 1, 1, 0 é solução do sistema obtido pelo balanceamento da equação química montada anteriormente. Realizamos a verificação substituindo cada variável na equação pelos números dados na sequência. Assim, vamos substituir x por 1, y por 1 e z por 0. Vamos começar substituindo na primeira equação do sistema. Resolvendo os cálculos, observamos a última expressão. Ela é falsa, então concluímos que a tripla ordenada 1, 1, 0 não é solução dessa equação e assim não é solução do sistema. Agora, vamos verificar se a outra tripla ordenada 4, 2, 4 é solução desse sistema. Iremos substituir x por 4, y por 2 e z por 4. Substituindo na primeira equação, obtemos no final da resolução dos cálculos a expressão 8 menos 8 igual a 0. Essa expressão é verdadeira. Então, a sequência 4, 2, 4 é solução dessa primeira equação. Vamos substituir agora na segunda equação, que é 2y, então fica 2 vezes 2, e menos z, que fica menos 4. Como 4 menos 4 resulta 0, a expressão obtida é verdadeira, e significa que essa sequência de números 4, 2, 4 é também solução da segunda equação. Terminada a verificação em todas as equações que formam o sistema, concluímos que a sequência de números 4, 2, 4 é a solução desse sistema linear. Nesse exercício, dizer que a sequência 4, 2, 4 é a solução do sistema significa dizer que 4 moléculas de hidrogênio, que é a quantidade indicada pela variável x, e 2 moléculas de oxigênio, que é a quantidade indicada pela variável y, produzirão 4 moléculas de água, indicada pela variável z. Com esses exercícios, esperamos que você tenha entendido que um sistema linear é um conjunto de equações lineares. Cada equação forma uma linha desse sistema. Há variáveis comuns entre as equações, os expoentes são sempre 1 e não contêm termos mistos. A solução desse sistema, que contém n variáveis, deve ser uma sequência com n números que torna verdadeira cada equação desse sistema. Se alguma equação não resultar numa expressão verdadeira, então essa sequência não será a solução do sistema. Essas foram as ideias iniciais aqui trabalhadas. Continuaremos nos próximos vídeos com a resolução de outros exercícios que envolverão os métodos de resolução de um sistema linear. Bom estudo!